Brasil, 2016, Fazenda Santa Eufrásia. Construída em 1830, essa fazenda oferece um turismo escravocrata. Geralmente eu tenho uma mucama, mas ela fugiu. Ela foi para o mato, já mandei o capitão do mato atrás dela. Em que hóspedes são recebidos pela dona da fazenda fantasiada de sinhá e servido por pessoas fantasiadas de escravas enquanto conhecem um pouco sobre a história da região e do lugar. Brasil, 1986 e depois de novo 2006, novela Sim a Moça, produzida pela Rede Globo. Conta a história de uma filha de escravocratas que se apaixona por um jovem branco abolicionista e vive em um grande romance enquanto tem de plano de fundo a libertação de alguns escravos. Novela essa que, inclusive, alguns atores negros que interpretaram pessoas escravizadas na primeira versão estavam 20 anos depois interpretando as mesmas pessoas na segunda, sendo que apenas um dos artistas brancos acabou se repetindo. Brasil, 2016. Revista Vogue faz o seu famoso baile em cima da depreciação e superficialização de um continente inteiro com o tema pop e África. Isso tudo para a diversão de uma elite branca que achou que seria muito legal fazer blackface, encrespar o cabelo e tratar povos e etnias africanas inteiros como fantasia. Brasil, 2018, motel temático no Paraná, tem o nome de Senzala e oferece em suas suítes algemas, grilhões, correntes e jaulas. Suítes essas que também levam a dor literalmente como fetiche e levam o nome de Suíte Senzala, Suíte Casagrande, Suíte Alforria, Suíte Quilombo e Suíte Escravo. E finalmente, Brasil, 2019, final de semana passado, festa de aniversário de Donata Meirelles, diretora da já reincidente nesse tipo de festa, Vogue, que decidiu festejar os seus 50 anos celebrando seu amor à Bahia e teve a brilhante ideia de usar baianas como adereço e cadeiras de santo como palco para foto. Meu nome é Nathalie Neri, esse é meu canal Afros e Afins, e o vídeo de hoje é sobre como todos esses casos estão ligados a uma naturalização do racismo e um fetichismo com o Brasil escravocrata. O que eu apresentei para vocês foi uma miscelânea de casos racistas que foram bastante denunciados no passado e continuam sendo até hoje, afinal são bem recentes. Não sendo esses casos os únicos dessa natureza, mas sendo bastante simbólicos porque a gente vai conversar aqui hoje. Justamente porque eles mostram a expressão máxima do racismo e a fixação com a dominação colonial expressa nesses grandes meios, nessas grandes mídias, seja por meio de novelas ou de bailes como o da Vogue, que tem alcance nacional. E também porque em algum desses casos a gente chega ao cúmulo do fetiche com o Brasil escravocrata quando algumas pessoas pagam para reviver, obviamente do ponto de vista do colonizador, as atrocidades do Brasil colonial, como por exemplo na Fazenda Santa Eufrásia e no Motel Senzala. Mas vamos aos poucos, porque cada um desses casos tem as suas violências específicas, e se a gente fosse debulhar cada um deles, a gente ia para uma conversa infinita, mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas que esses casos têm em comum e como eles são muito simbólicos para a gente entender como a sociedade entende algumas questões ligadas à negritude hoje. Como, por exemplo, a banalização e superficialização do que realmente significou o Brasil colonial para diversos povos que foram trazidos para cá, principalmente forçadamente para serem explorados, povos negros e povos que já estavam aqui, os indígenas, e foram igualmente explorados. Banalização essa feita a partir do momento que as pessoas escolhem contar a história do Brasil escravocrata de uma forma mais sutil, apagando as crueldades ou deixando elas de lado como se elas não tivessem existido, ou pior ainda, como se elas não fossem tão importantes. E aqui a gente percebe como o racismo contemporâneo agindo dentro dos mercados e das grandes mídias é absolutamente sofisticado. Isso porque a gente não tem uma distorção muito radical da história. Essas histórias são contadas de um ponto de vista aparentemente neutro e, no pior dos casos, quando o racismo e a cara de pau é muito grande, em tom de valorização ou de exaltação da negritude, e eu já explico por quê. Justificam casos como esse que eu contei como pura e mera narração da realidade. A gente está contando a história do Brasil e a história do Brasil tem escravidão, concordo. E que, portanto, não tem como contar a história de um outro jeito sem correr o risco de apagamento histórico. E aí eles dizem coisas como: ah, mas então vocês preferiam que Sim a Moça, uma novela gravada lá para 1800, contasse a história só de pessoas brancas e desse romance dessa Sinhá sem pessoas negras como de fato existiam na época? Ou então, ah, vocês reclamam que rico no Brasil só fala sobre brancos, só gosta de Paris, só gosta da Europa. Donata Meirelles foi fazer uma festa na Bahia valorizando as baianas e todo mundo crucificou a pobrezinha. E aí a sofisticação, a reprodução irresponsável de fatos históricos escondidos sob uma possível neutralidade, sob um possível estou apenas contando a história, quando a gente sabe que quem conta a história são pessoas brancas e que essas pessoas brancas estão longe de significar ou simbolizar qualquer coisa que seja neutra, é tão racista quanto o apagamento histórico em si, é tão racista quanto não contar as histórias.
Uma festa brasileira de pessoas brancas para pessoas brancas, cujo objetivo, consciente ou não, é continuar perpetuando a branquitude, é tão racista quanto uma festa de pessoas brancas com pessoas negras sendo usadas como um adereço para divertimento dessas pessoas brancas. Isso porque essas pessoas negras dentro desses espaços estão ocupando os mesmos lugares que historicamente foram responsáveis pela inferiorização e marginalização desses grupos. Uma novela gravada em Salvador, a capital negra do Brasil, é tão racista quanto uma novela gravada no Brasil colonial, cuja história contada para pessoas negras são as mesmas de dor, sofrimento, inferiorização e esperança de salvação e libertação a partir de uma princesa Isabel. O racismo e o racista contemporâneo não se escondem mais nas sombras, muito pelo contrário. Eles gritam o tempo inteiro uma falsa noção da realidade, baseada na reprodução irresponsável ou interessada, porém, irresponsável da mesma forma, dos fatos históricos, da forma como esses fatos históricos foram contados. Ou seja, a história que é contada pela maioria que domina historicamente e que conta essa história dizendo que está fazendo uma elevação, uma valorização da população negra, quando na verdade está perpetuando uma história que historicamente só serviu para nos inferiorizar. E isso dificulta muito o apontamento da crítica e do crime principalmente, porque uma vez que as intenções são plenas, uma vez que a pessoa fala algo, por mais que seja completamente distorcido, porque ela queria valorizar, não pode ser racismo, porque racismo é coisa de gente ruim, só que não. Racismo é coisa de gente do bem, racismo é coisa de gente querida, racismo é coisa de gente que dá oportunidade, racismo é coisa de gente que nem sabe que tá fazendo racismo, e racismo é coisa de gente que sabe com certeza o que é racismo. Como a Joyce Bert disse em uma das suas postagens no Instagram, o racismo não é uma questão moral, é uma questão política, assim como qualquer outra opressão. Afinal, as imagens construídas na festa Vogue, nas novelas de época, não são muito diferentes das imagens nos livros didáticos que tão mal nos fazem. Justamente por continuar construindo uma narrativa afro-brasileira ligada à escravidão e à subserviência ao ser branco unicamente. Tudo isso com o objetivo de continuar contando as histórias do ponto de vista do sofrimento, do ponto de vista da dor. Se os livros didáticos têm que ser revisados e atualizados, porque a gente sabe que a forma como a história do Brasil escravocrata está sendo contada causa males infinitos, principalmente à psique da população negra, que cresce sem saber quem foram seus heróis e heroínas, para isso assistam o canal do PH Cortes. Também os meios e as pessoas que ajudam a reiterar cotidianamente essas ideias devem ser diretamente cobrados. Ou seja, esse discurso recente de valorização da negritude, da afro-brasilidade, de louvores ao Brasil de matriz africana, ele na verdade é só uma atualização desse racismo ligado a um fetiche, a um desejo dessa branquitude, de reviver essa branquitude que está saudosa dos momentos em que ela tinha o aval do governo, do Estado, do país, do Brasil, da metrópole portuguesa para dominar pessoas negras. Isso não serve só para a atualização dessas estruturas racistas, isso serve também para a consciência dessas pessoas saudosistas do Brasil colonial que vão continuar fazendo aquilo que sempre quiseram fazer, que é colocando pessoas negras nos lugares que elas acham que merecem, se sentindo bem porque afinal está valorizando o Bahia, está valorizando a negritude, está valorizando pessoas negras. Isso é tão perverso, mas tão perverso, porque é um desejo de agir e dominar essas pessoas enquanto lucram e cantam uma falsa moralidade de valorização de oprimidos. É tão bizarro. É a festa da Vogue, são as novelas de época, é a fazenda que oferece turismo escravocrata, é o motel que literalmente transformou em fetiche sexual o grande fetiche da branquitude brasileira de voltar para os tempos áureos do Brasil colônia. Ver mulheres negras em pé, ao lado de uma mulher branca sentada no meio, como foi na festa da Donata, independentemente do contexto para quem estivesse lá, é bizarramente problemático. É problemático pela imagética, pelo que significa essa imagem em si, fora toda a discussão sobre o candomblé, uma religião afro-brasileira absolutamente marginalizada e perseguida, que foi usada como adereço de festa. E eu vou pedir que vocês sigam a Tia Má no Instagram para vocês terem uma compreensão maior de como isso foi especialmente violento para candomblecistas no Brasil. E é isso que acontece quando grande parte, quando todos os livros didáticos que a gente acessa nas escolas, em todos os espaços, quando a história contada é aquela que vê o Brasil colonial simplesmente como uma colônia de Portugal, que coloca o negro e a escravidão como uma vírgula, como um parênteses dentro dessa grande história, e não apontam com clareza o crime que foi a escravidão brasileira. Crime esse que os culpados nunca foram julgados e as vítimas nunca foram ressarcidas.
É isso que acontece, é tudo isso que acontece quando a gente tem figuras como a da Princesa Isabel para fechar a narrativa. Pra gente não ter que contar a história de revoltas quilombolas, de resistência, pra gente não ter que falar nomes como Luísa Maem, Teresa de Benguela, Dandara, Zumbi. A gente só fala, foi a Princesa Isabel que libertou os escravos. É isso que acontece quando a gente tem uma Princesa Isabel, quando a gente tem apagamento histórico, principalmente nas escolas. Quando a gente não tem essas imagens de luta, de revolução negra muito bem definidas, as imagens que tomam conta, que tomam frente, são as imagens dos livros históricos, são as imagens dos livros didáticos, da mucama e do escravo. Então, por mais que para algumas pessoas bem letradas, talvez, daquela festa, não fosse uma mucama, fosse uma baiana representando todo o poder do candomblé, para o resto da população brasileira e para quem vê de fora e até para quem tem informação, a imagem passada foi outra, porque a imagem foi exatamente a mesma construída nos livros didáticos. É preciso entender que se mora no Brasil, é preciso entender que esse país tem uma dívida histórica gigantesca, é preciso entender que as feridas da escravidão ainda estão completamente abertas, é preciso entender que faz muito pouco tempo que acabou. É preciso entender que, conscientemente ou não, uma mulher branca, rica, endinheirada, sentada numa cadeira de santo, com duas mulheres negras ao lado, de pé, reconta diretamente, vividamente, atualiza, reitera tudo o que for possível. Esse Brasil colonizador, que a branquitude brasileira não quer desapegar. Tenha sido com intenção ou não nos interessa, os elementos das imagens e do contexto se montam com perfeição. Quem servia, quem sentava, quem era adereço, quem era convidado, querendo ou não, tendo a intenção consciente ou não, porque com certeza ela é inconsciente. O saudosismo escravocrata e o desejo de dominação remontaram perfeitamente imagens de dor e violência. E eu nem queria fazer esse tipo de comparação porque eu não queria que isso fosse necessário. Mas eu vou deixar mais para você pensar, eu só vou jogar algumas ideias. Uma pessoa que diz ter o mínimo de noção ou respeito pelo outro ou pela história de dor e sofrimento do outro, se submeteria, por exemplo, a um turismo nazista em que você seria guiado por judeus em uma réplica de um campo de concentração e o dono daquela fazenda, que é uma réplica de campo de concentração, estaria vestido de nazista e esses judeus estariam te servindo chá e bolo, porque afinal, no fim do dia, você é um hóspede daquela fazenda nazista? Você conseguiria sentir prazer em um motel? Ou melhor, você acha que você teria estômago para pensar na possibilidade de entrar em um motel? Ou você acha que muito antes disso as pessoas dariam aval para que um motel nazista inspired fosse criado com quartos chamados campo de concentração, câmara de gás, terceiro Reich, com suásticas na parede para te dar prazer? Se isso é um crime, por que a escravidão não é? Se você não entraria nesse espaço, por que você entraria num motel chamado Senzala? Por que você iria a um turismo escravocrata? Por que você colocaria baianas e uma religião perseguida como adereço da sua festa? Se um é crime, se um dói bem no estômago, por que outro não? O racismo e a escravidão não podem ser naturalizados. Eles não são um fato histórico neutro. Foi um crime, foi o maior crime desse país, e recontar essa história de modo sutil, superficial e divertido e legal para tirar proveito, lucrar ou matar a saudade desses tempos, conscientemente ou não, é doentio e é apologia a esse crime.